Graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Miqueias, capítulos 6 e 7. E o profeta fala a respeito de Deus entrando em juízo com o seu povo. Sim, porque enquanto o pecado é lembrado, enquanto o pecado está diante de Deus, ele precisa julgar. Ele é o reto juiz. E a gente percebe no início do capítulo 7 o desespero do coração ali do profeta diante de tanta corrupção de Israel, diante de todas as coisas que os líderes, os sacerdotes e todo o povo estava desviado de Deus. Aquilo trazia assim tanta tristeza para o coração do profeta. Mas ao mesmo tempo a gente percebe o coração do profeta confiante em Deus. E ele diz isso lá no versículo 7 desse capítulo 7. Ele diz assim: eu olharei para o Senhor e eu vou esperar nele. Ele vai me ouvir. Que confiança! Sabe, uma das coisas, e na verdade, aquilo que mais agrada a Deus é a nossa confiança nele. É você depositar confiança na pessoa do Senhor. Mas não podemos fazer isso sem antes olhar para Ele. Por isso, o começo da confiança é quando olhamos para o Senhor. Ele sim é a base sólida, é a rocha sólida, é aquele sobre o qual nós podemos nos apoiar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então essa nossa confiança, ela é expressa quando nós olhamos para Ele e não para as circunstâncias. Quando as circunstâncias nos ameaçam, eu não sei o que hoje está ameaçando você. Escassez de recursos, enfermidade, um relacionamento que parece que não vai prosseguir. E tantas outras coisas que nos ameaçam, que trazem circunstâncias difíceis para nós. A nossa tendência é colocar o foco da nossa alma nessas coisas. É olhar para a circunstância. Mas nós não devemos fazer isso, devemos manter o nosso olhar no Senhor. Por isso ele diz: eu vou olhar para o Deus da minha salvação e vou esperar nele. Aí está o teu socorro. Assim, se Deus de fato, e através de Jesus, é o teu Salvador, clame a Ele, invoque o nome dEle, não tenha receio, Ele te salvará. Ele te salvará na hora da tentação, Ele te salvará na hora dos perigos, Ele vai te salvar na hora da provação, Ele vai te salvar na hora da escassez, Ele vai te salvar na hora dos relacionamentos difíceis, Ele vai te salvar, porque Ele é o nosso Deus Salvador. Então, Ele não manteve os olhos na circunstância, mas Ele olhou para o Senhor. Mas Ele diz mais ali, a razão pelo qual a sua confiança crescia em Deus mesmo diante das dificuldades. Ele fala a respeito da justiça de Deus. Ele diz: olha, eu vou esperar pela justiça de Deus e eu não vou negar o meu pecado. Quer dizer, ele confessa, ele diz que a justiça de Deus é melhor, sabe? E a justiça de Deus se manifestou através de Jesus. Sim, porque enquanto o nosso pecado é lembrado, Deus precisa julgar. Mas quando Jesus foi para a cruz no nosso lugar e nós aceitamos aquele sacrifício como um sacrifício no nosso lugar, e nós aceitamos o senhorio de Jesus, a palavra de Deus diz que os nossos pecados são completamente perdoados. E eles não são mais lembrados. A palavra de Deus diz através da nova aliança: dos seus pecados jamais me lembrarei. As suas iniquidades são removidas diante de mim. Quer dizer, quem removeu essa iniquidade? A justiça de Deus, através de Cristo. Quando isso acontece, meus pecados não são mais lembrados diante de Deus. E Deus não precisa julgar, eu sou aceito. Ele é meu Pai. Ele vai me corrigir, Ele vai me disciplinar como filho amado. Nós vamos errar ainda muitas vezes, mas Ele, como um Pai amoroso, vai nos conduzir. A confiança do profeta é externada olhando para o Deus Salvador e para a sua justiça. Ele crê que o nosso Deus é o Deus que restaura. Esse é um outro ponto. Ele crê na restauração. Ele diz assim: ainda que eu morasse nas trevas, o Senhor seria a minha luz. Quer dizer, o Senhor ia lá tirar ele das trevas e trazer para a luz. E foi isso que aconteceu.
palavra de Deus diz que através da obra de Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Não foi nós que caminhamos das trevas para a luz, foi Ele que nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando fazemos o que o profeta fez, olhando para o Senhor, olhando para a sua justiça, olhando para o Deus restaurador, nosso coração se enche de confiança e a esperança se manifesta. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.